A interminável e desordenada guerra da Rússia está arrastando a China, e Pequim está perdendo a paciência. Para Xi Jinping, a Rússia está se tornando cada vez menos um aliado útil e mais um fardo ingrato e vacilante. Pior ainda, a China começa a olhar para alguns dos próprios territórios russos, afiando as facas para virar as costas enquanto a Rússia está distraída na Ucrânia. A mensagem de Xi para Putin é clara: saia da Ucrânia, ou haverá consequências. E não se trata apenas dessa situação. A Rússia tem incomodado a China há séculos. Desde o roubo de terras no século XIX até constantes jogos de poder, a relação sempre foi instável. Antes de continuar com os detalhes, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e deixar seus comentários. Vamos continuar. Para entender a profundidade dessas tensões, vamos observar de perto sua longa e turbulenta história. Após a Segunda Guerra Mundial, a China experimentou grandes mudanças culturais e industriais, posicionando-se como o segundo no comando, não oficial da União Soviética no mundo comunista. Naquela época, a União Soviética, uma das maiores economias do mundo, fornecia à China recursos essenciais, armas e equipamentos militares. Mas a aliança nunca foi fácil. Quando Stalin morreu, Mao Zedong esperava que a China assumisse a liderança no bloco comunista. Em vez disso, a China permaneceu em um papel secundário em relação à União Soviética até seu colapso em 1991, uma luta pelo poder que ainda persiste até hoje. Ironicamente, os Estados Unidos desempenharam um papel importante na normalização das relações entre a China e a União Soviética. Com as tensões crescentes entre os dois, a China viu os Estados Unidos, o inimigo do seu inimigo, como um possível aliado. Isso criou um triângulo complicado onde a União Soviética, a China e os Estados Unidos influenciavam as políticas uns dos outros. Avançamos para a era pós-soviética. A Rússia, agora a Federação Russa, tentou melhorar sua relação com a China, já que ambos os países passaram a ver os Estados Unidos de América como uma ameaça geopolítica crescente. Esse é o contexto da chamada Aliança Ilimitada de hoje, uma aliança baseada mais em inimigos comuns do que em uma verdadeira amizade. Na última década, esse vínculo se aprofundou, graças à liderança constante de Putin e Xi, ambos trabalhando juntos para contrabalançar a influência dos Estados Unidos. Mas sempre existiram fissuras. A China não esqueceu as traições passadas da Rússia, e a Rússia ainda vê a China com cautela. E essas fissuras tornaram-se evidentes durante a Guerra Fria, quando uma rivalidade entre supostos aliados quase os levou à beira do conflito. Mas o ressentimento entre a China e a Rússia remonta muito antes da Guerra Fria. Para ver o quão profunda é essa rivalidade, precisamos voltar ao século XIX, quando a Rússia arrebatava terras das mãos da China. Enquanto outras potências imperiais devolveram território chinês após as guerras do ópio, a Rússia manteve o que havia tomado, e a China nunca esqueceu. Como parte dos chamados Tratados Desiguais, a Rússia reivindicou a Manchúria Exterior, uma faixa de terra que efetivamente bloqueia a China do Mar do Japão e dá à Rússia uma posição estratégica na região. Essa terra, embora pouco povoada, ainda dói pela sua perda. E não se trata apenas de terra, é também sobre rios. A fronteira entre a China e a Rússia, traçada ao longo dos rios Amur e Ussuri, continua sendo uma fonte constante de atritos. A China acredita que esses rios deveriam ser compartilhados, enquanto a Rússia insiste em controlá-los totalmente, incluindo as lucrativas rotas de navegação que oferecem. As tensões eclodiram em 1969, quando a União Soviética e a China travaram uma batalha sangrenta pela ilha Damansk, ou Zembao, como os chineses a chamam. Centenas morreram, mas a Rússia reivindicou a vitória. Uma vitória que ainda deixa um gosto amargo para a China. Um ponto particularmente controverso é a ilha Bolshoi Ussuriski, ou Aish-Iazi. Estrategicamente localizada na confluência dos dois rios, essa ilha de 130 milhas quadradas poderia se tornar um porto-chave para o transporte marítimo. Se a China chegasse a tomar o controle total, colocaria o território russo e a importante cidade de Khabarovsk ao alcance direto. A Rússia sabe o quanto isso é perigoso, por isso está desesperada para mantê-la.
E embora o Tratado de 2004 tenha dado à China metade da ilha, está claro que isso não é suficiente para Pequim. Em 2023, a China publicou mapas mostrando toda a ilha como território chinês, sinalizando que Xi Jinping não abandonou essas ambições territoriais. A Rússia pode estar ocupada com a Ucrânia no momento, mas a China está à espreita, aguardando o momento certo para reivindicar o que considera seu. E não se trata apenas de algumas ilhas em disputa. A Sibéria e o extremo Oriente Russo, repletos de recursos, são o verdadeiro prêmio. Mas os problemas da Rússia estão ainda mais próximos de casa. Vejamos a ilha Bolshoi Ussuriysky, por exemplo. Embora ainda em grande parte subdesenvolvida, sua localização a torna um prêmio altamente estratégico tanto para a China quanto para a Rússia. Para a Rússia, o problema é dolorosamente evidente. A ilha fica bem em frente a Khabarovsk, a segunda maior cidade da região, com uma população de mais de 600 mil pessoas. Se a China conseguisse o controle total da ilha, Khabarovsk estaria subitamente a poucos passos do território chinês, uma posição muito vulnerável caso as coisas se tornem hostis. Para a Rússia, isso não é apenas um pesadelo hipotético. Já vimos isso antes. Assim como em São Petersburgo durante a Segunda Guerra Mundial, quando a Rússia tomou terras finlandesas para afastar suas fronteiras da cidade, Moscou fará o que for necessário para proteger seus chamados interesses nacionais. Manchúria Exterior e essas ilhas disputadas não são a exceção. A Rússia sabe o que está em jogo, mas o jogo está fugindo de suas mãos. Em teoria, a disputa sobre a Bolshoi Ussuriysky foi resolvida pelo Tratado de 2004, que deu à China metade da ilha e acesso a rotas de navegação ao longo dos rios Amur e Ussuri. Mas, como sabemos, a China não se contenta com metade. Claro, eles obtiveram mais do que esperavam sem disparar um único tiro. Mas Xi Jinping ainda não terminou. De forma alguma. Xi se apega a antigos rancores, e a fraqueza atual da Rússia pode ser o momento perfeito para agir. O que a Rússia pensava ser um capítulo encerrado pode voltar a se abrir, e a disputa pela ilha é apenas uma pequena parte de um panorama muito maior. As ambições territoriais da China não param em Bolshoi Ussuriysky. O Tratado de 2004 pode ter dado à China metade da ilha e alguns direitos de navegação, mas está claro que não foi o suficiente. Em 2023, a China publicou mapas que rotulavam toda a ilha como território chinês, indicando que Xi Jinping ainda tem assuntos pendentes. Mas isso não é tudo. A China também renomeou cidades importantes na Manchúria Exterior, aumentando ainda mais as tensões. Para a Rússia, isso é mais do que uma postura política, é um aviso. As mesmas disputas territoriais que provocaram conflitos na década de 1960 podem voltar a assombrar a Rússia, e a China agora tem em vista algo muito maior: a Sibéria e o extremo Oriente Russo. Essas regiões, ricas em recursos, estão se tornando cada vez mais atraentes para uma China desesperada por recursos naturais. E com uma população 10 vezes maior que a da Rússia, a China está melhor posicionada para agir. Um prêmio importante: o Lago Baikal, o maior lago de água doce do mundo em volume. Com o abastecimento de água subterrânea da China se tornando cada vez mais inadequado, a demanda por água doce está aumentando. Durante a década de 2010, empresas chinesas tentaram assegurar terras ao redor do lago para construir tubulações que levassem água às regiões densamente povoadas da China. Embora os protestos locais tenham obrigado a Rússia a encerrar esses projetos, a sede de recursos da China não vai desaparecer. Com 90% de sua água subterrânea imprópria para consumo, a China agora precisa de novas fontes, e os territórios remotos e inexplorados da Rússia são o alvo perfeito. A situação é crítica para ambos os países. A economia enfraquecida e a população em declínio da Rússia deixaram vastas partes de seu território vulneráveis, enquanto a crescente necessidade de recursos naturais da China impulsiona suas ambições. E para Pequim, tirar a Rússia da Ucrânia é apenas o primeiro passo em um jogo maior. Com a guerra já durando mais de 2 anos e meio, está claro que as principais características da Rússia são a agressividade e o desprezo flagrante pela vida humana, tanto militar quanto civil, russa e ucraniana.
Isso representa um grande problema para a China, especialmente devido aos seus futuros planos de criar um segundo eixo de poder e influência para rivalizar com os Estados Unidos. E para criar esse eixo, a China precisará de mais recursos, o que se alinha com um dos projetos de infraestrutura mais ambiciosos do mundo, a Iniciativa do Cinturão e Rota, BRI, na sigla em inglês. A BRI é um projeto quase global da China para expandir sua esfera de influência através de estradas, rotas de carga e ferrovias. Apelidada de Nova Rota da Seda, o objetivo do projeto é conectar diretamente a China com países do outro lado do Himalaia, incluindo o lucrativo Oriente Médio. Por quê? Petróleo e gás. Arábia Saudita, Irã e Iraque estão entre os 5 principais países do mundo em termos de depósitos e produção de petróleo. No entanto, o único comércio de petróleo entre o Oriente Médio e a China é feito através de navios, que precisam passar pelo Oceano Índico e pelo Estreito de Malaca. O estreito, em particular, tem sido um ponto sensível para a China, pois praticamente todos os navios que vão da China para o oeste passam por lá. E o estreito está sob a administração de Singapura, que por sua vez é aliada dos Estados Unidos, que possui várias bases militares próximas ao estreito. Isso representa um problema significativo de segurança e economia para a China. Se a China quiser seguir seu objetivo de longo prazo de tentar invadir ou ocupar Taiwan, teria que enfrentar diretamente os Estados Unidos nesse cenário hipotético. Os Estados Unidos, junto com outros membros do Diálogo de Segurança Quadrilateral, Quad, Austrália, Japão e Índia, provavelmente criariam uma barreira impenetrável ao redor do Estreito de Malaca, impedindo que navios comerciais chineses entrem no Oceano Índico. Com a China dependendo das rotas comerciais marítimas, tentar importar recursos dessa forma seria equivalente a um suicídio político e econômico para um país tão carente de recursos naturais. E é aqui que entra a BRI. Ao criar rotas adicionais através das quais a China pode obter seus recursos, reduz-se a dependência que tem do Estreito de Malaca para realizar comércio e obter capital. Além disso, a iniciativa BRI se estende muito além do Oriente Médio, já que até 145 países expressaram interesse em fazer parte do projeto, muitos dos quais são nações em desenvolvimento na África e na América do Sul. Assim, a BRI também pode ajudar a China a ganhar mais influência no mundo e a se posicionar como uma opção lucrativa para o comércio e as relações geopolíticas. Dito isto, a Iniciativa do Cinturão e Rota, BRI, na sigla em inglês, ainda está longe de ser concluída. Estima-se que o projeto custará até 10 trilhões de dólares no total, e as primeiras fases estão apenas começando a aparecer na documentação oficial de planejamento. Portanto, o objetivo principal da China por hora parece ser criar uma conexão terrestre estável com o Paquistão. Embora não faça parte da BRI, esse plano seria uma vitória significativa para a China, pois permitiria que o comércio fluísse da China para o Paquistão e, em seguida, para o Oriente Médio, seja por terra ou pelo Mar Arábico. De qualquer forma, a China poderia evitar tanto os Estados Unidos quanto a Índia, que possuem importantes interesses e influência no Oceano Índico. Mas o que a Rússia tem a ver com a BRI? A Rússia em si é apenas um dos alvos da iniciativa, ajudando a China a garantir mais recursos da Sibéria. Mas, mais importante ainda, sendo Rússia e China aliadas, as ações da Rússia refletem diretamente na China, com a Rússia desempenhando o papel de agressora constante e a China observando de perto, ou até mesmo ajudando a Rússia ao fornecer-lhe armas e auxiliá-la a contornar as sanções ocidentais. Os países que poderiam estar interessados em ser um parceiro comercial importante para a China podem acabar optando pelos Estados Unidos. É por isso que a China insiste tanto para que a Rússia saia da guerra na Ucrânia de uma forma ou de outra. Quanto mais tempo durar a guerra, mais a Rússia prejudicará sua aliança com a China, simplesmente ao enfraquecer a influência desta última no restante do mundo. Além disso, a BRI já é uma proposta cara, e a pandemia de Covid-19 afetou severamente as economias dos mesmos países em desenvolvimento que seriam candidatos ideais para os investimentos da China.
Com a desaceleração da sua economia, muitos dos investimentos que a China havia planejado não se materializaram de forma alguma. Alguns países ficaram endividados, de modo que os investimentos subsequentes poderiam paralisar suas economias e torná-los mais dependentes da China. Embora isso possa ser bom para a China de forma geral, estabelece um precedente particularmente ruim sobre como a China conduz seus negócios e ajuda a criar um eixo de influência diferente. Outra complicação na economia global tem sido a invasão russa à Ucrânia, um dos maiores exportadores de grãos do mundo. Por sua vez, a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo e produtos derivados. A invasão afetou ambos nesse sentido, interrompendo temporariamente a capacidade da Ucrânia de exportar pelo Mar Negro, enquanto as sanções ocidentais à Rússia impediram o país de comercializar com outras nações. Isso forçou a Rússia a realizar seu comércio através da China. Embora o comércio bilateral entre os dois países tenha atingido um recorde de 240 bilhões de dólares em bens em 2023, o comércio começou a desacelerar em 2024, provavelmente como resultado das sanções que também estão afetando a China. Além disso, os Estados Unidos começaram a ameaçar bancos chineses que ainda realizam negócios com a Rússia, obrigando a China a escolher entre apoiar a economia russa ou manter sua influência global. Então, qual é a solução da China para esse dilema? Parece que Xi está tentando manter uma ilusão de neutralidade no conflito em andamento entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, essa ilusão desaparece rapidamente quando se observa o quanto a China tem ajudado a Rússia em vários aspectos. Quando a Rússia foi sancionada pela maior parte do mundo ocidental, restou-lhe apenas o grupo BRICS, a aliança intergovernamental composta por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Sua inclusão contínua provavelmente se deve ao fato de que ainda é um importante exportador de petróleo e gás. É altamente provável que a China lidere o grupo BRICS em todos os aspectos, e a Rússia só participa porque ainda é uma economia relativamente grande, comparável a alguns dos outros membros. A maioria dos países do BRICS tem ajudado a Rússia a contornar as sanções por meio da importação de bens de outros países, mudança de rótulos e posterior envio para a Rússia. De todos os países do BRICS, a China tem, de longe, a maior influência e impacto na economia russa. Com a Rússia praticamente proibida de usar o dólar americano, os países têm recorrido ao yuan e ao rublo para realizar o comércio bilateral. Isso não prejudicou a economia russa tanto quanto o mundo ocidental esperava quando as sanções foram implementadas. Além disso, embora a China tenha promovido a ideia de que não apoia diretamente os avanços da Rússia na Ucrânia, a realidade é bem diferente. Como a Rússia não produz a maioria das peças de alta tecnologia utilizadas em armas e veículos modernos, a China tem sido o maior fornecedor desses insumos ao país durante todo esse tempo. A China também tem utilizado sua enorme capacidade industrial para fabricar peças para a maquinaria de guerra russa. A BBC estima que 70% de todas as peças de máquinas e 90% de todos os componentes eletrônicos e microchips que chegam à Rússia vêm direta ou indiretamente da China. Todos esses fatores deixam claro que, embora China e Rússia tenham uma forte aliança, na realidade, ela é mais frágil e desigual do que parece. Apesar de todo o apoio que a China ofereceu à Rússia durante os 30 meses de guerra, a Rússia não conseguiu avançar significativamente em sua ofensiva contra a Ucrânia. Na verdade, durante todo o ano de 2024, a Rússia ocupou cerca de 600 milhas quadradas de território. Por outro lado, a Ucrânia conseguiu praticamente o mesmo nível de controle na região russa de Kursk em apenas algumas semanas. Com a Rússia relutante em abandonar seus atuais esforços de guerra, recorreu à China em busca de apoio. E o plano da China para que a Rússia saia da guerra é bastante audacioso. A proposta da China para o chamado Acordo de Paz é simplesmente proclamar a situação atual como o status quo. Dito isso, a iniciativa do Cinturão e Rota, BRI, na sigla em inglês, ainda está longe de ser concluída. Estima-se que o projeto custará até 10 trilhões de dólares no total.
e as primeiras fases estão apenas começando a aparecer na documentação oficial de planejamento. Portanto, o principal objetivo da China, por enquanto, parece ser criar uma conexão terrestre estável com o Paquistão. Embora não faça parte da BRI, esse plano seria uma vitória significativa para a China, pois permitiria que o comércio fosse da China ao Paquistão e depois ao Oriente Médio, seja por terra ou através do Mar Arábico. De qualquer forma, a China poderia evitar tanto os Estados Unidos quanto a Índia, que tem interesses importantes e influência no Oceano Índico. Mas o que a Rússia tem a ver com a BRI? A própria Rússia é apenas um dos objetivos da iniciativa, ajudando a China a garantir mais recursos da Sibéria. Mas, mais importante, sendo a Rússia e a China aliadas, as ações da Rússia refletem diretamente na China, com a Rússia desempenhando o papel de agressora constante e a China observando de perto, ou até mesmo ajudando a Rússia fornecendo-lhe armas e ajudando-a a driblar as sanções ocidentais. Os países que poderiam estar interessados em ser parceiros comerciais importantes da China podem optar pelos Estados Unidos. E é por isso que a China está tão insistente que a Rússia saia da guerra na Ucrânia de uma forma ou de outra. Quanto mais tempo durar a guerra, mais a Rússia prejudicará sua aliança com a China, simplesmente ao degradar a influência desta última no resto do mundo. Além disso, a BRI já é uma proposta cara, mas a pandemia de Covid afetou severamente as economias dos mesmos países em desenvolvimento que seriam candidatos ideais para os investimentos chineses. Com a desaceleração de sua economia, muitos dos investimentos planejados pela China nem sequer se materializaram. Alguns países ficaram endividados, e os investimentos subsequentes poderiam paralisar sua economia e torná-los mais dependentes da China como resultado. Embora isso possa ser benéfico para a China em geral, estabelece um precedente particularmente ruim sobre como a China conduz seus negócios e ajuda a criar um eixo de influência diferente. Outra complicação na economia global foi a invasão russa da Ucrânia, um dos maiores exportadores de grãos do mundo. Por sua vez, a Rússia é um dos maiores exportadores de petróleo e produtos derivados. A invasão afetou ambos nesse sentido, paralisando temporariamente a capacidade da Ucrânia de exportar pelo Mar Negro, enquanto as sanções ocidentais impediram a Rússia de negociar com outros países. Isso obrigou a Rússia a realizar seu comércio através da China. Embora o comércio bilateral entre os dois países tenha alcançado um recorde de 240 bilhões de dólares em bens em 2023, o comércio começou a desacelerar em 2024, provavelmente como resultado das sanções que começam a atingir a China. Além disso, os Estados Unidos começaram a ameaçar os bancos chineses que ainda fazem negócios com a Rússia, forçando a China a escolher entre apoiar a economia russa ou manter sua influência global. Então, qual é a solução da China para esse dilema? Parece que Xi está tentando manter uma ilusão de neutralidade no conflito em curso entre a Rússia e a Ucrânia. No entanto, essa ilusão desaparece rapidamente quando se observa o quanto a China tem ajudado a Rússia em vários aspectos. Quando a Rússia foi sancionada pela maior parte do Ocidente, restou-lhe apenas o Grupo BRICS, a aliança intergovernamental composta por Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Irã, Egito, Etiópia e Emirados Árabes Unidos. Sua inclusão contínua provavelmente se deve ao fato de que continua sendo um importante exportador de petróleo e gás. É muito provável que a China lidere o grupo BRICS em todos os aspectos, e a Rússia só participa porque ainda é uma economia relativamente grande, comparável a alguns dos outros membros. A maioria dos países do BRICS tem ajudado a Rússia a contornar as sanções através da importação de bens de outros países, mudando etiquetas e depois enviando-os para a Rússia. De todos os países do BRICS, a China é, de longe, a que possui maior influência e impacto na economia russa. Com a Rússia praticamente proibida de usar o dólar americano, os países têm recorrido ao yuan e ao rublo para realizar o comércio bilateral. Isso não afetou a economia da Rússia, tanto quanto o Ocidente esperava quando implementou as sanções. Além disso, embora a China tenha promovido a ideia de que não apoia diretamente os avanços da Rússia na Ucrânia, a realidade é bem diferente.
Como a Rússia não produz a maioria das peças de alta tecnologia usadas em armas e veículos modernos, a China tem sido a maior fornecedora desses insumos ao país. A China também tem utilizado sua enorme capacidade industrial para fabricar peças para a máquina de guerra russa. A BBC estima que 70% de todas as peças de máquinas e 90% de todos os componentes eletrônicos e microchips que chegam à Rússia vêm direta ou indiretamente da China. Todos esses fatores deixam claro que, embora a China e a Rússia tenham uma forte aliança, na verdade ela é mais frágil e desigual do que parece. Apesar de todo o apoio que a China tem dado à Rússia ao longo dos 30 meses de guerra, a Rússia não conseguiu avançar significativamente em sua ofensiva contra a Ucrânia. De fato, durante todo o ano de 2024, a Rússia ocupou aproximadamente 600 milhas quadradas de território. Por outro lado, a Ucrânia conseguiu praticamente o mesmo nível de controle na região russa, de Kursk, em apenas algumas semanas. Essa seria uma forma de tirar a Rússia da guerra atual, mas forçando-a a enfrentar uma nova guerra. Só que dessa vez, a China não ajudaria a Rússia em nada. Considerando o quão ineficaz o exército russo se mostrou ao invadir a Ucrânia, a China teria muitas chances de ocupar a Manchúria exterior sem grandes dificuldades e reforçar suas reivindicações na região. Mas também é possível que a China vá mais longe e avance para a Sibéria, buscando o verdadeiro prêmio dessas terras, ou seja, o acesso aos recursos naturais da Rússia. Sem a Rússia como intermediária para o comércio, a indústria chinesa estaria em posição de alcançar novos patamares, com acesso livre a mais minerais, madeira, petróleo e água. Claro, nesse cenário, existem dois fatores que dificultam as coisas para a China. Primeiro, os Estados Unidos de América já estão aumentando a pressão sobre a China em relação a Taiwan e reforçando seu controle sobre o Estreito de Malaca. Se a China tomar uma medida ofensiva, os Estados Unidos poderiam reagir, mergulhando o mundo em uma nova guerra mundial, com alianças rapidamente se dissolvendo entre os países que apoiam os Estados Unidos de América e a OTAN, enquanto Rússia e China jogariam cada um seu papel. Em segundo lugar, a Rússia está praticamente empatada com os Estados Unidos no que diz respeito ao maior arsenal de armas nucleares do mundo, com cerca de 1.700 ogivas cada um, prontas para serem lançadas com o apertar de alguns botões. A China também possui um estoque de armas nucleares, com cerca de 500 ogivas, mas apenas cerca de 24 estão prontas para serem lançadas, e seu estado é incerto. Como a política de dissuasão nuclear da Rússia justifica o uso de armas nucleares se outro país com esse tipo de armamento os atacar, Putin poderia apertar o botão da destruição mútua assegurada. Mas com um ataque concentrado na China, a Rússia nem precisaria usar a maioria de suas bombas nucleares, apenas o suficiente para replicar o ataque às cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki na Segunda Guerra Mundial. Isso levaria a economia e a indústria chinesas praticamente ao ponto em que estavam no início do país como comunista. Portanto, a China precisa planejar com muito cuidado. A única opção viável é alertar repetidamente a Rússia para sair da guerra com a Ucrânia antes que seja tarde demais, mas também não pode cortar os laços com o país, já que a BRI ainda não está totalmente pronta. Assim, a aliança entre Rússia e China permanecerá forte no papel, mas ambos os lados começarão a fazer planos de contingência que precisarão ser adaptados, dependendo de como evolui o esforço de guerra. O que você acha? A China forçará a Rússia a abandonar a guerra? Deixe sua opinião nos comentários. Este vídeo chegou ao fim. Obrigado por assistir. O que você acha sobre isso? Conte-nos nos comentários. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para se manter informado sobre novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar. Até breve!